Olá, eu sou a professora Louise e bem-vindos para mais uma videoaula sobre os números. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a representação dos números, o valor posicional e o agrupamento. Combinado? Então, para essa atividade eu quero que vocês peguem o material didático de vocês, o penal, o lápis de cor, canetinha, que a gente vai utilizar. Se você já separou esses objetos, ótimo, continue no vídeo. Se você ainda não está com o material completo, aperta a pausa no vídeo, vai lá, separa seus materiais e volta aqui comigo, combinado? Então, depois que separou o material, eu quero que vocês abram uma apostila na página 88. 88 é o 8 e o 8. Lembram que na aula passada a gente falou sobre o valor posicional? Olha que bacana. 8 e o 8. O 8 na casinha das unidades está representando 8 unidades. O 8 na casinha das dezenas está representando o 80, 88. Então, na página do 88, a gente tem representando os materiais, representando os números com os materiais. A gente viu naquele jogo do troca-fichas que as fichas podem ser representadas para usar os números. Então, para representar os números naquela atividade, a gente usou palitos, fichas ou os brinquedos. Agora, nessa aula, a gente vai utilizar um material um pouquinho mais formal, o material dourado. O material dourado ele é composto por 4 partes. Os cubinhos pequenos representam as unidades, as barrinhas representam as dezenas. Olha que bacana, em uma barrinha eu tenho 10 cubinhos desse aqui, porque a cada 10 unidades eu tenho uma dezena. Aí nós temos a plaquinha de centena, que é essa aqui, que nós temos 100 unidades e temos 10 barrinhas, porque a cada 10 barrinhas eu tenho uma centena, a cada 100 unidades eu tenho uma centena. E para fechar, a unidade de milhão, que são 10 plaquinhas como essa. Nessa aula a gente não vai utilizar a unidade de milhar, tá bom? É só para vocês conhecerem. Nesse cubo aqui eu tenho 1000 unidades, são 1000 cubinhos. Unidade, dezena e centena. Lembraram? Unidade, dezena e centena. Então, olha lá. Na apostila de vocês eu tenho o desenho desses materiais. Então, caso vocês não tenham o material dourado na casa de vocês, que eu acredito que é bem provável, provavelmente fica na escola, vocês podem usar o desenho como base, tá bom? Aqui a prof vai mostrar para vocês como a gente representa os números utilizando esse material. Na nossa apostila tem um desenho. Olha lá. Unidades, dezena, centena e unidade de milhar. Nessa atividade foram utilizados palitos de sorvete. Palitos de sorvete na posição de unidade representam a unidade. Palitos de sorvete na posição da dezena representam as dezenas. Palitos de sorvete na posição da centena representam a centena. E palitos de sorvete na unidade de milhar representam a unidade de milhar. Para ficar mais fácil, se vocês quiserem anotar isso na apostila de vocês, podem. Vamos contar quantos palitos tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, aqui a gente tem o número 9. Aqui a gente tem 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 2. Quando eu junto todos esses números, eu formo o número 2.639. 2.639. Esse aqui é um quadro posicional. Na primeira aula, a prof desenhou no quadro, lembram? Centena, dezena e unidade? Aquele lá é um quadro posicional. Se vocês ficarem com dúvidas, ai meu Deus, eu não lembro mesmo como que constrói o número, vocês podem construir um quadro de valor posicional. Pode fazer um quadro e deixar dentro da pasta, ou toda vez que for fazer atividade, pode desenhar assim no cantinho da apostila, que ele vai auxiliar vocês na hora da construção do número, tá bom? Então, olha só. A gente já sabe que o cubinho representa uma unidade. A barrinha equivale a 10 unidades e representa a dezena.
A placa vale 100 unidades e representa a centena. E o cubo vale 1000 unidades e representa a unidade de milhar. A gente pode construir vários números com essas. Por exemplo, se eu pegar 3 barrinhas e 2 cubinhos, que número eu formei? 3 e 2, 32. Se eu pegar uma placa, 2 barrinhas e um cubinho, eu formei o número 121. E é assim que ocorre a construção dos números. Eu vou agrupando eles de 10 em 10. Aqui a gente tem uma explicação muito fácil de como compor o número 1267 com o material dourado. 1000, a gente sempre vai começar pelas unidades. Então vamos começar lá pelo número que está na oposição das unidades. Que número é? É o 7. Eu vou pegar quantos cubinhos? 7, muito bem. Peguei 7 cubinhos. Aí depois eu cheguei no 60. Eu não preciso pegar 60 cubinhos. Não, eu vou pegar 6 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai representar os 60. Depois eu vou para o 200. 200, quantas placas eu vou pegar? 2 placas. E por último, uma unidade de milhar, eu vou pegar um cubo. E se fosse 7 unidades de milhar, fosse 7.000, eu teria que pegar 7 cubos. É assim que eu vou compondo os números, tá bom? Por que será que a gente agrupa os números? Já pensou se eu tivesse que pegar 1267 cubinhos? A hora que eu chegasse no cubinho 50, já teria caído o cubinho no chão, eu já teria me perdido e eu não ia conseguir entender mais nada. Então, por isso, para facilitar a construção de números grandes, a gente trabalha com agrupamento. O agrupamento de 10 em 10 do sistema decimal, que se chama decimal exatamente por isso, pelo número 10. Depois que eu montei, olha só que bacana, o número decomposto. Eu tenho 1000 mais 200 mais 60 mais 7, que forma 1267. O número, ele pode ser representado de várias formas. Lá na educação infantil, no primeiro ano, a gente representa o número com quantidades. Então, a professora sempre pede, desenhem 5 bolinhas. A gente vai lá e desenha 5 bolinhas. Desenhe 4 árvores. A gente vai lá e desenha 4 árvores. Mas agora, a gente já está no terceiro ano. No terceiro ano, a gente trabalha com as quantidades maiores. Já pensou se a professora pede para desenhar 1000 árvores? Ou então, desenhe 2000 bolinhas? A gente ia cansar. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai trabalhar com os agrupamentos. Combinado? Então, agora a gente pode representar das duas formas. Assim, 1267 unidades, ou assim decomposto, cada um na sua ordem. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E a terceira forma de representação é por extenso, ou o nome do número, 1267, que é como a gente escreve. Agora, na apostila de vocês, nós temos um objeto de realidade, tá bom? O objeto digital é esse aqui, decompondo com material dourado. Quem tem o livro físico, no nosso livro físico não tem essa atividade, tá bom? A gente precisa do objeto digital. Então, esse a gente vai precisar do celular ou iPad, tá? Então, pede para o responsável, fala assim, olha, eu preciso agora do seu celular, do seu iPad emprestado para poder fazer essa atividade. Nessa atividade, olha o que vocês vão fazer. A gente vai utilizar o material dourado para compor e decompor. Ó, 100 unidades, 20 unidades e 5 unidades. Agora a gente vai relacionar. O número 25, o 2 e o 5. Tem quantas ordens? 2, né? A das unidades e a da dezena. Qual desses números? O 5 está representando 5 unidades. O 20 está representando o que mesmo? 20 e o 5 representa 5.
Tem alguma opção onde tem o 20 mais 5? Tem. Então, essa é a letra A, aqui é a letra A. Depois que acabar essa videoaula, vocês podem baixar e tentar fazer sozinhos essa atividade, tá bom? Assim que vocês voltarem para a escola, a professora vai dar uma ajuda para vocês, para ver se vocês conseguiram acertar. Combinado? Agora, a gente vai para a parte do mão na massa. Como o nome já diz, mão na massa. A gente vai colocar a nossa mão na massa e vai trabalhar. Aqui, a prof tem uma atividade bem legal para vocês. Olha só, eu vou fotografar a minha apostila para vocês verem como ela é bacana. Olha só, é um jogo. Várias crianças estão jogando esse jogo. O Pedro, a Ana e o Carlos. A gente vai imaginar que conhece eles. E para esse jogo eles vão precisar do material dourado e do dado. Lembra que a gente construiu um dado lá na aula passada? Então, a prof vai usar esses dadinhos aqui que são dela, mas também não precisa. Você vai jogar o dado e vai pegar as unidades de acordo com o número que sai. O número saiu aqui, o número 5. Eu vou pegar 5 cubinhos. 3, 4, 5. Quando chegar no 9 cubinhos, o que eu vou fazer? Vou trocar pela barrinha. Quando chegar em 9 barrinhas, eu troco pela placa. Quando chegar nas 9 placas, eu troco pela unidade de milhar, tá bom? Nesse jogo aqui, o Pedro, ele tinha 2 barrinhas e 5 unidades. Ele jogou o dado e o dado saiu esse número aqui. 1, 2, 3, 3 e 1. 3 mais 1, 4. Então, ele tirou 4. O que ele vai fazer? Vai pegar mais 4 unidades. Pegou 4 unidades. Se eu colocar 4 unidades aqui, vai passar, vai chegar no 10? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou desenhar as barrinhas que ele pegou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não precisou trocar. O que aconteceu com a atividade dele? Continuou igual. 2 barrinhas e 9 cubinhos. Agora, a gente vai fazer o da Ana. O da Ana, ela já tem 3 barrinhas e tem 5 cubinhos. Ela jogou o dado e tirou 3 em um dado, 2 no outro. 3 mais 2 é 5. 5, ela vai ter que pegar mais 5 cubinhos. Então, vamos colocar os cubinhos que ela pegou. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar todos quantos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ela pode ficar com 10? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar todos esses aqui e trocar por uma barrinha. Então, aqui na atividade, o que a gente vai fazer? Quantas barrinhas ela tem? 3. E aqui ela trocou por mais uma. Quantas barrinhas ela ficou? 4. Ela tem alguma placa? Então, não desenha nada. Quantas barrinhas mesmo? Então, a gente vai desenhar as 4 barrinhas. Gente, se vocês desenharem assim igual a prof, olha, vocês vão ser artistas, porque olha que desenho lindo, nem tá torto, nem nada. Tô brincando, gente. Caprichem nesse desenho, pelo amor de Deus. Ficou com alguma unidade? Não, né? Então também não desenha nada. Combinado? Depois que desenhou as 4 barrinhas, 1, 2, 3, 4, acertamos o exercício, a gente vai para a parte do Carlos. O Carlos já tem uma barrinha e ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos. Jogou o dado, tirou 4 e tirou 3. 4 mais 3? 7. Ele vai pegar mais 7 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
que ele vai fazer? Pode ficar com 10? Não, não pode. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar por uma, vai pegar 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou riscar os que ele trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai trocar por uma barrinha. Quantas barrinhas ele vai ficar? Uma, duas e 1, 2, 3, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Combinado? Muito fácil, né? A página 91 e 92, vocês vão fazer seguindo o mesmo esquema. Combinado? Então, eu quero que vocês façam essas atividades, apertem pause no vídeo, tá bom? Apertem pause, façam essas atividades, depois que vocês terminarem, vocês voltam comigo, tá? Agora, eu vou explicar a lição de casa. A lição de casa de vocês é a ficha de atividades. Vocês vão lá pegar a ficha na página 45 e 46 e vão desenvolver esses exercícios para mim, tá bom? Se tiver dúvida, volta um pouquinho na videoaula, lembra da explicação, do material dourado, que vocês conseguem, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula!